Fala, meus amigos, nós estamos aqui voltando com o nosso Upcast, com um propósito muito especial. Gente, a gente está seguindo a direção que Deus nos deu para abençoar a tua vida. É a gente viver a festa de tabernáculos como um preparo para viver o melhor ano das nossas vidas em 2025. E estou aqui com o meu amigo de caminhada, parceiro, irmão, André, que vamos estar debatendo as festas, mas principalmente a festa de tabernáculos, para como nós vamos aplicar isso na sua vida. Gente, a gente quer fazer alguns vídeos aqui para você, para que você entenda como o Senhor vai te conduzir para você aplicar tabernáculos em 2025 e ter um ano sobrenatural, um ano de maturidade, um ano onde você vai aprender a caminhar com o Senhor. Então, André, é com você. Eu quero que você possa dar essa introdução boa aí pra gente. Ninguém melhor do que nosso estudioso da palavra aqui. Isso. Vamos lá, vamos embora. Até colinha aqui, ó. Colinha aqui, ó. Bom, primeira coisa que eu queria deixar aqui pro pessoal é que a gente tá vindo num estudo, né? A gente passou aqui uma conferência aqui na igreja falando sobre tabernáculos. E a gente tem todo o material aqui também no YouTube que a gente está falando sobre esse tema, então se você quiser se aprofundar mais nisso, aqui a gente não vai conseguir entrar profundo em cada detalhe, mas esse material está disponível no nosso canal do YouTube aí, você pode acessar. Então, gente, nós estamos falando sobre tabernáculos. Primeira coisa, o que é tabernáculo? Tabernáculo a gente vê que é Deus habitando conosco. Antes de entrar diretamente na festa de tabernáculos, da gente entender o que é Deus habitando conosco, vamos fazer uma revisão aqui sobre as festas do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente vê falando sobre as festas, a gente entende que as festas elas são uma sombra da realidade. E a gente sabe que a realidade sempre se aponta para Cristo, que é Jesus. E a gente olha, então, a primeira pergunta que me falam é o quê? Quando a gente fala sobre as festas de tabernáculo, sobre Pentecostes, sobre Páscoa, muitas pessoas falam, mas não é para o povo judeu, não é para Israel, lá Israel do Antigo Testamento. E quando a gente para ouvir essas perguntas, a primeira coisa que a gente tem que entender é, cara, vamos ler a Bíblia e entender o que a Bíblia fala isso. A Bíblia declara que essas são festas fixas do Senhor. Então não são festas de um povo só, mas são festas que o Senhor estabeleceu. Então o Senhor estabeleceu naquela época para o povo de Israel, não só para o povo judeu, mas para o povo de Israel, para que eles pudessem festejar. Então nós estamos vendo que essas festas são festas fixas, santas convocações para o Senhor. Dois fatores muito importantes aí que a gente precisa entender já de cara é o seguinte. Essa palavra, eu acho que eu até anotei aqui, ó. Sim. Deixa eu ver aqui. Essa palavra festas, as festas do Senhor, a palavra festa significa tempos determinados. Então, quando a gente fala sobre as festas do Senhor, a gente está falando sobre os tempos determinados do Senhor. E a palavra santa convocação, ela fala o quê? Sobre um ensaio geral. Então nós estamos vendo que esses tempos determinados pelo Senhor são um ensaio geral daquilo que o Senhor está fazendo. Amém. Então isso não tem nada a ver apenas por um povo. Ok, vamos avançar. Nós vamos ver que existem quantas festas? 7 festas. Hoje a gente não vai especificar o que significa Páscoa, o que significa primícia. A gente não vai entrar nesses detalhes vamos dizer, das 4 primeiras festas. Mas a gente vai focar mais na última festa, que é Tabernáculos. Mas para você entender o contexto, nós sabemos que existem provavelmente 7 festas, que é Páscoa, Ázimos, Primícias, Pentecostes e as 3 últimas que a gente está falando agora, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Gente, essas festas são uma sombra. Aquilo que Israel viveu lá no passado, ela é uma sombra da realidade, como a gente falou, que é Cristo. Então, só para lembrar aqui, eu vou ler aqui Mateus 5,17, diz assim, ó: ninguém pense que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Então aqui Jesus está dizendo o quê? Que ele não veio abolir a lei, ele não veio abolir aquilo, mas ele veio cumprir. Agora a gente vai para Romanos 10,4, diz:
Porque o fim da lei é Cristo. Então, Jesus não veio abolir, mas ele é a própria lei. Ele é o próprio fim do cumprimento, certo? Exatamente. Então seria isso? Páscoa, ele cumpriu. Ele cumpriu. Morrendo, ressuscitando por nós. Exatamente. Pentecostes se cumpriu. Exatamente. O Espírito Santo desceu, como foi lá no Monte Sinai a primeira vez. Isso. Depois, 50 dias depois da Páscoa, ele cumpriu perfeitamente. Falou para os discípulos, não saiam de Jerusalém até que desça poder do alto. Ele sabia que algo seria cumprido ali em Pentecostes, não é isso? Exatamente. E aí vem tabernáculos. Aí vem tabernáculos. Explica isso aí pra gente, meu amigo. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então nós vamos ver agora então o seguinte. Haviam 3 santas convocações, 3 ensaios gerais. O primeiro a gente acabou de falar, que é a Páscoa, né? O segundo é Pentecostes e o terceiro agora é Tabernáculos. A festa de Tabernáculos era marcada por 3 festas. Quais são as festas? Trombetas, expiação e a festa principal, que era a festa de Tabernáculos. Ou colheita, né? Ou colheita. Então a gente vai ver o que durante todo esse tempo aqui? A gente vai se deparar com a sombra, que é aquilo que o povo de Israel viveu lá no Antigo Testamento, a realidade que é Cristo, e a gente vai se deparar o que? Algumas coisas ainda não se cumpriram, como a festa de tabernáculo ainda não se cumpriu. Nós paramos na festa de Pentecostes, vamos se dizer. Profeticamente, a festa de tabernáculo, a segunda vinda de Cristo, ainda não se cumpriu. Mas a gente se depara também com uma terceira coisa. Então nós estamos vendo a sombra, a realidade em Cristo. E a terceira coisa é o quê? Como isso se aplica na minha vida? Sim. Como eu vivo essas festas na minha vida hoje, a partir de agora? Então, a gente vai entrar agora com vocês aqui falando sobre como nós podemos viver essas festas, né? A festa do tabernáculo hoje em nossas vidas. Quer comentar alguma coisa aí? Quer avançar nesse tema? Eu achei muito legal o que você colocou, porque para talvez não confundir a cabeça das pessoas que estão ouvindo isso e que não se aprofundaram muito ainda no seu estudo. Quando você fala o que foi cumprido e o que não se cumpriu, a gente está falando sobre uma visão espiritual de cumprimento em Jesus. Isso. Certo? Então a Páscoa ela se cumpriu em Jesus, quando ele morre e ressuscita. Isso. Pentecostes se cumpriu no derramar do Espírito Santo. Perfeito. E o que tabernáculos significa, como você colocou? Vai significar a segunda volta de Jesus. Exatamente. O fim de todas as coisas, onde ele vai vir julgar a terra e tudo vai se estabelecer. E o que a gente está querendo trazer aqui hoje é como eu aplico isso na minha vida, porque Jesus morreu há 2024 anos atrás, mas se eu não der entrada para ele no meu coração, eu não vivo minha Páscoa. Não. Certo? Primeira coisa que nós precisamos é do sangue dele nas nossas vidas. É isso. Né? Assim como o povo de Israel viveu lá, passando sangue nas portas lá para que o espírito da morte não pudesse matar eles, nós, pessoas que não têm Jesus, elas estão mortas. E a primeira coisa que nós precisamos é: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Salvador, Perfeito. como meu único Deus. Por quê? Porque através disso, a Páscoa é em nossas vidas. É exatamente isso. Perfeito. Ou seja, ela se cumpriu em Jesus, mas depende de mim para que se cumpra na minha vida. Hoje, Pentecostes se cumpriu no derramar do Espírito, porque depois do sacrifício o novo vivo caminho foi aberto, para que o Espírito de Deus pudesse ter acesso, ser derramado sobre nós, né? Exatamente. Mas se eu não dou liberdade ao Espírito Santo, ele não tem muito eu não tenho como viver o meu Pentecostes, né? Então, eu amei essa passagem aqui, como você colocou, e eu queria aproveitar e ler Levíticos 23, 1-4. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes, as festas fixas do Senhor, e lembrando como você colocou, festa, moed, significa tempo determinado, que vocês proclamarão serão santas convocações, ou ensaios gerais, né, que é o Mikra, como você colocou aqui muito bem. Essas são então as minhas festas. Por 6 dias vocês trabalharão, no 7º vocês vão descansar porque é sábado, é descanso solene, é santa convocação. E a partir dali ele fala, né, que isso iniciou um processo na vida do Filho de Deus, né, porque isso aqui é um mandamento eterno, né? Então olha que coisa interessante, Jesus morreu na cruz e
e festejar as festas, viver o processo das festas hoje espiritualmente, continuam sendo um tempo definido, uma forma de estilo de vida e um ensaio. E a gente então, aqui eu entendo que a gente precisa trazer para a igreja hoje como que eu vivo esse ensaio. Então eu entendo que se a gente já está bem claro o que é Páscoa, o que é Pentecostes, a gente precisa então entender aqui o que é uma igreja que vive tabernáculo. Não. E a gente não entende que Páscoa, Pentecostes e tabernáculo, ela é um processo de maturidade. Será que a gente pode dizer isso? Páscoa, Pentecostes e tabernáculos são processos na nossa vida. Ou seja, todo mundo teria que passar pelas três, mas quem não vive Páscoa não tem direito a viver Pentecostes. Quem não vive Pentecostes não tem direito a viver tabernáculos. Então a gente entende que as festas elas têm a ver com o processo de maturidade, em como Jesus quer conduzir a igreja. E eu acho que a gente então pode dar uma definição sobre 3 tipos de igreja. A igreja da Páscoa, a igreja de Pentecostes e a igreja de tabernáculos. E isso é profundo, porque a igreja da Páscoa é a igreja evangelística, né? É a igreja que quer salvar as pessoas, que quer passar o sangue de Cristo nas pessoas, e isso é maravilhoso, a gente ama isso, a gente quer viver. Todos os cristãos precisam da Páscoa. Só que se a gente para nessa festa e a gente não avança para as outras festas, a gente não vai estar cumprindo o ensaio geral, ou realmente a gente não vai estar cumprindo o plano de Deus para a humanidade, que é o plano dele pra gente. Então, tem muitas igrejas que são igrejas pascuais, igrejas que só estão mais preocupadas com a salvação, e elas não querem viver muito o Pentecostes. Ou seja, não tem raiz. Não tem raiz. Né? Aquela sementinha que caiu em cima da pedra, mas na primeira tribulação ela não fez raiz, ela não tem base bíblica, não tem fundamento, não tem relacionamento com Deus, não é isso? É porque ela tá satisfeita na salvação dela. Então a salvação salvo, é que... não precisa de mais nada. Tá, eu tô salvo, glória a Deus, tô aqui vindo no culto, dando meu dízimo, então tranquilo. Só que na verdade a gente vê que o propósito de Deus pro homem é muito mais do que isso. Deus não quer apenas nos salvar, né? Deus quer ter relacionamento com a gente. Ele quer caminhar ao nosso lado. Ele quer que nós colocamos Ele como o primeiro em nossa vida. E esse é o Evangelho. É um evangelho diferente, às vezes, do que a gente está acostumado a ouvir falar, porque fala sobre renúncia, né? Fala sobre... Aí, beleza. Eu entendi aqui uma igreja da Páscoa, a igreja pascual. Gostei do teu termo aí. E aí, vamos supor, então, que em algum momento essa igreja amadureceu. E essa igreja que viveu a Páscoa, a salvação, ela entende que fala, peraí, mas Jesus mandaria o Consolador que me apontaria sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Ou seja, ela me daria o Espírito Santo para ser derramado sobre nós, para a gente viver o poder de Deus. Define então uma igreja pentecostal, vamos botar aí que é um termo que a gente está acostumado agora aqui. Eu acredito que esse termo é o que todo mundo já ouviu falar, todo mundo é o mais popular, vamos dizer, nos dias de hoje. A igreja do Pentecostes. A igreja do Pentecostes. Eu acredito que um dos maiores erros nosso como igreja é achar que o Pentecostes é o ponto final de Deus. É o fim de todas as coisas. É o fim de todas as coisas. Então, às vezes a gente cria conferência do Pentecostes. Nada contra isso, gente. Vamos criar, vamos continuar. O Pentecoste, a Páscoa é muito boa, mas a Páscoa e o Pentecoste não é o ápice, não é o ponto final, não é o objetivo em si. Eles fazem apenas a parte de algo que ainda está preparando para o melhor. O melhor ainda está por vir. Por que nós dizemos isso? Porque é aquilo. Uma igreja que quer viver só a Páscoa, ela está satisfeita com isso? Ela não quer entrar no Pentecoste, ou seja, ela não quer experimentar o mover do Espírito Santo de Deus. E vamos ser sinceros, cara, eu amo o mover do Espírito Santo de Deus. Nós amamos o Espírito Santo de Deus. E um dos grandes erros nossos, às vezes, é achar que o mover do Espírito de Deus nos dias atuais sobre nós, como em Pentecostes, é a melhor coisa, é o ponto final. Sim, é o Isso ápice. aqui é tudo, é o ápice. Eu quero dizer para você que está assistindo isso aqui, nós amamos o mover, nós desejamos o mover, nós queremos o fogo do Espírito,
Mas isso ainda não é o ápice. Existe mais. E é isso que a gente quer mostrar para vocês nesses dias aqui. Muito bom. Então eu posso definir que uma igreja que ela ficou paralisada em Pentecostes é uma igreja certamente avivada. Correto? É uma cheia igreja de dons. Cheia de dons. Talentos, a igreja começou a entender o poder de uma profecia, o poder de um milagre, o poder de uma cura. Cheias de frutos. Cheia de fruto. Mas olha que interessante. O dom é para quê? O dom é para nos aperfeiçoar. E para o crescimento da igreja. Para o crescimento da igreja. Ou seja, ela vai aperfeiçoar a igreja, o dom serve para levar a igreja à maturidade. Ou seja, esse mover todo acontece hoje para nos levar a um lugar. Opa! É aí que a gente quer chegar. É aí que a gente quer chegar. Para nos levar a tabernáculos. Para nos levar a tabernáculos, que é o nosso destino. Ah, mas como assim que é tabernáculo? Cara, é muito doido porque tem muitos cristãos que não entendem. Se a gente fala de tabernáculos, eles vão falar, como assim que festa tabernáculo é essa? Que é isso? Não é o tabernáculo de Moisés lá? Não tem nada a ver com isso não, gente. Tabernáculo de Moisés também é benção, glória a Deus. Mas a gente está falando sobre a festa de tabernáculo. E festa fala sobre o estilo de vida, como a gente está colocando aqui. A gente falou sobre o estilo de vida de salvação, foco na salvação, estilo de vida no poder de Deus, do Espírito Santo. Mas agora a gente está falando da festa de tabernáculos, que nos leva a uma outra cobrança de estilo de vida como preparo para viver o melhor. E se a gente entender que a festa de tabernáculos são 3... trombetas, expiação e a grande colheita, né? Ou o andar em tendas, né? A gente pode entender que até Pentecostes foi muito bom experimentar o poder de Deus, mas a gente viu muitas coisas acontecerem. A deficiência da igreja de Pentecostes também, porque a gente descobre que o dom é irrevogável. Então, eu passo a valorizar muito os dons e eu, então, tenho uma fragilidade normalmente nos meus princípios. E quando os meus princípios se tornam frágeis, a primeira coisa que vai embora é a minha santidade. E a santidade, sem santidade, ninguém verá o Senhor, né? Ou seja, na verdade, o grande significado de todo o processo que a gente quer tirar aqui é levar a igreja a viver tabernáculos, a tabernacular com Deus, tabernáculo, lugar de habitação. Ou seja, levar a um estilo de vida onde a igreja vai andar com Jesus, onde a gente vai buscar intimidade. E o mais poderoso disso que a gente vai entrar nessas próximas aulas agora é que a igreja que vive tabernáculos, ela vai viver a salvação, ela vai viver o poder, o derramado do Espírito Santo ainda dobrado do que foi na primeira chuva, mas ela vai ter o principal, ela vai ter santidade que vai tornar ela preparada para andar com Jesus, andar em intimidade. O seu melhor amigo, o seu rei, o seu Senhor, ele vai ser o primeiro das nossas vidas. E andar com ele significa andar em maturidade. É muito profundo isso, porque às vezes a gente fica satisfeito no Pentecostes e é o que, eu vou ser sincero, é o que nos dá prazer, o Pentecostes. Porque a gente ama o mover de Deus, a gente ama a manifestação do mover de Deus. Só que existe algo mais profundo que isso, do que apenas o mover, que é o tabernáculo, que é o próprio Deus em nós, entre nós, habitando em nós. E uma das coisas que a gente estava conversando quase agora é que o Mark lançou um estudo ano passado falando sobre isso, né? E ele fez ali um bate-papo com o Dan Duque. E o Dan Duque, em 94, ele já entendeu sobre isso. Ele estava falando que ele vinha para o Brasil e via muito mover pentecostal. Quando ele... Até 93. Até 94, ele experimentou. Ele experimentou que, cara, existe muito mais do que um mover pentecostal, que é o próprio Deus habitando em nós e movendo em nós. Ou seja, o tabernáculos, além de ser a maior festa, é a festa que o Senhor sempre desejou. É a festa onde ele vinha. É muito interessante, porque quando ele fala para Israel, lá no Antigo Testamento, o desejo dele de Israel, com Israel, era que ele habitasse com Israel. Que ele não queria separação. E é isso nos dias de hoje. Deus quer habitar com a gente. Ele não quer separação.
E às vezes a gente, não, mas eu já tenho aqui minha salvaçãozinha, eu já tenho aqui meus dons, eu já sei falar em língua, eu já sei profetizar, eu já sei curar as pessoas. Cara, é muito mais do que dons, é muito mais do que todo esse mover que a gente está experimentando hoje. É o próprio Deus em nós, entre nós, habitando em nós. E posso te falar uma coisa? E é uma verdade. E a gente está tentando ser o mais transparente e sincero aqui. É possível eu estar arruinado por dentro, mas eu continuar com a minha salvação. Eu tenho áreas na minha vida que eu não deixei mais Deus entrar, apesar de eu ter aceitado Ele como meu Senhor e Salvador, e no meio do trajeto Ele me encheu de dons. Só que a Bíblia fala que os dons são irrevogáveis. Então eu posso estar passando a minha semana inteira numa luta ferrenha com a minha carne, eu posso estar passando a minha semana inteira não permitindo que o Espírito Santo entre em lugares onde ele está tentando entrar na minha vida, e eu tenho como subir no altar, no domingo, ministrar a palavra com fogo, autoridade e poder, pessoas serem transformadas, e eu continuar mal por dentro. Só que quando eu convido o Senhor para dentro da minha vida, luz e trevas não caminham juntas. Não importa que o dom é irrevogável, mas a presença, ela é totalmente condicional a um ambiente onde a minha alma decidiu estar num processo de santificação, certo? Então, para eu habitar com Ele, para eu habitar nele e Ele em mim, eu não tenho direito de não andar segundo alguns padrões do reino de Deus. Então eu vou ser mais cobrado. Eu vou ter que fazer alguns sacrifícios a mais. Então, se a gente fosse resumir o que é viver em tabernáculos, e eu quero falar isso rapidinho aqui sobre tabernáculos, é um conjunto de 3 festas, que a gente vai abordar isso mais profundo agora futuramente, em primeiro lugar, a festa das trombetas. Eu vou precisar ouvir uma voz. Eu vou ouvir uma voz que me chama para atuar em algumas áreas dentro de mim. Eu preciso de novo ouvir a voz de Deus, para que essa voz me leve para algumas áreas dentro de mim, onde eu vou ter que viver a segunda festa, que é o dia da expiação. E nesse dia, eu vou ter que reconhecer o sacrifício de Jesus e eu vou ser convidado a sacrificar alguns valores dentro de mim. E esses valores vão me preparar. Eles vão, na verdade, fazer o grande preparo, que eu então vou entender que o dia da expiação é um grande processo de santificação, que o Senhor está me chamando para quê? Para que eu esteja preparado para a última grande parte, para que Ele viva comigo, dentro de mim e eu nele. Ou seja, que a gente viva o processo da festa das tendas, né? Para que a gente possa ser um local de habitação nele, onde Ele possa encontrar pureza no meu coração e Ele permaneça andando comigo. Isso é um preço. E a gente precisa encontrar uma igreja que queira pagar o preço para experimentar algo mais poderoso do que Pentecostes, que é o próprio Deus habitando conosco. E eu vou dizer mais, que é o grande ensaio. É o grande ensaio. Todo ano, na verdade, eu viver tabernáculo significa eu me preparar para que, se Jesus voltar em 2025, eu sou a noiva. Não é isso? Exatamente. E se Ele não voltar, eu tenho a garantia de uma grande colheita. Exatamente. De paz, de justiça, de alegria e de poder de Deus e de todo esse processo junto. E isso é muito poderoso. E é nisso que esse estudo que a gente está lançando, gente, isso aqui é só uma introdução. É o que o Senhor quer fazer com a tua vida em 2025. Se prepara, porque a festa de tabernáculos é um estilo de vida, é um ensaio geral, é um tempo determinado que o Senhor está chamando a igreja para um nível de maturidade maior, onde Ele quer habitar com você, para dar a maior colheita que você já experimentou, viver a maior intimidade que você já pôde um dia imaginar, para que os planos dele se cumpram na sua vida. Não, é exatamente isso. Então, historicamente, nós paramos em Pentecostes, que foi o último grande mover de Deus. Então, historicamente, hoje nós estamos nessa lacuna, né, de Pentecostes até a segunda vinda de Cristo. Só que a gente entende que, historicamente, a igreja experimentou Pentecostes,
mas a gente entende também que, profeticamente, Jesus ainda não cumpriu essas 3 últimas festas, mas que hoje nós, como igreja, nós podemos viver diariamente, não só o Pentecostes, mas um ensaio geral dessas 3 últimas festas. Amém. E é isso que mais me anima, nos anima, é saber que hoje nós estamos, o Senhor nos disponibiliza as 3 últimas festas como um ensaio geral daquilo que Ele está para fazer na história da humanidade. Amém. Então, para mim, é muita graça de Deus sobre as nossas vidas, muita graça. E André, se então aqui, para a gente poder encerrar, você dá assim sua última grande visão desse processo. A gente está aqui fazendo um podcast onde a gente quer levar as pessoas para esse lugar, né, para esse estado de espírito, para essa promessa, para viver a festa de tabernáculos como a grande transformação para 2025. Quais são suas palavras finais aí para a expectativa do povo que vai nos acompanhar aqui nesses dias? Eu acho que a primeira coisa que um cristão precisa entender é que existe mais do Senhor. Existe mais de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele sempre quis habitar conosco. Deus, Ele não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Ele é um Deus que convida você e eu para caminharmos com Ele, junto com Ele, ao lado dEle. E quando nós falamos sobre isso, nós não estamos falando apenas sobre uma manifestação dos dons ou da presença dEle, um ensaio, né, o Pentecostes em si, mas nós estamos falando do próprio Deus em nosso meio, da própria glória de Deus entre nós. Isso ainda, historicamente, vai acontecer, mas hoje está acessível e disponível para nós. Então, eu quero convidar você que talvez é um cristão que parou na festa da Páscoa. Tá lá. Não, eu fui salvo, recebi Jesus, tenho a minha vida com Deus, vou no culto domingo. Quero dizer para você, existem outras festas para você viver. Existe o Pentecostes. Mas talvez você que está assistindo tá ali, cara, eu já tenho o sangue de Cristo na minha vida, já falo em línguas, já amo os dons de Deus, quero viver os frutos do Espírito. Ok, eu quero dizer para você, existe uma porção ainda maior para você. E é essa porção que a igreja precisa entender nos dias de hoje. Por quê? Porque quando nós caminhamos com essa mentalidade, nós estamos literalmente sendo como João Batista, preparando o caminho para a volta do Senhor. Porque o que falta para o Senhor voltar, o que falta para que o verdadeiro tabernáculo de Deus venha habitar entre nós, é uma igreja. Uma noiva pronta. Uma noiva pronta, uma noiva que não parou no tempo, mas uma noiva que quer habitar com Ele. Então eu costumo até dizer que, infelizmente, às vezes nós somos a igreja nós somos a noiva que não pensa no nosso casamento. Nós somos a noiva que não pensa no dia do casamento. É a noiva que está mais preocupada com a sua vida do que com o seu próprio casamento. E, cara, não existe uma noiva, uma mulher que está prestes a se casar, que ela não está sonhando, desejando e vivendo o seu presente. Sim. Ali como se fosse o seu futuro. Então, o meu convite hoje para a igreja o nosso convite hoje para a igreja é, cara, vamos tirar os nossos olhos apenas dessas 4 festas e vamos colocar um pouco nessas festas de tabernáculo, ou nessas 3 últimas festas, porque existe mais do Senhor. O Senhor quer habitar em nós. O Senhor quer muito mais do que apenas um mover na igreja dele. Ele quer estar com a igreja dele. E isso é o que a gente precisa viver diariamente, hoje, um ensaio geral daquilo que Ele vai fazer em breve. Amém, amém. E eu quero colocar aqui como minha última palavra para você. Quando nós estávamos preparando esse estudo, o Senhor, Ele nos direcionou que seria algo que nos transicionaria para uma nova estação e marcaria o nosso ano de 2025. E no meio desse estudo, em algum momento determinado, o Senhor, Ele me deu uma experiência da alegria e da expectativa que Ele tem sobre a igreja dele para entrar em tabernáculos e a gente viver o ano mais maduro, com maior nível de presença, com maior nível de poder, mas com maior nível de intimidade que a gente já viveu. Eu quero te fazer um convite, porque eu creio que esse convite veio do alto, para você entrar na nova estação de 2025, na sua vida,
te convido para experimentar um estilo de vida de tabernáculos. Te convido para você se tornar a igreja tabernacular, a igreja que ouve a voz de Deus, a igreja que não nega princípios de santidade e sacrifícios ao Senhor, para que ela esteja preparada para Ele vir, para que Ele habite, para que Ele permaneça. A gente vai falar sobre muitas coisas agora em diante, nesse nosso estudo aqui, que a gente vai estar colocando em breve para vocês. Mas eu quero te dizer uma coisa, você tem uma promessa sobre a tua vida. Apesar de que a gente vai continuar vivendo montes e vales, dias bons e ruins, há uma promessa que o Senhor, Ele vai cuidar de você ao longo de todo o ano de 2025. Há uma promessa também de que Ele vai enviar chuva em tempo e fora de tempo. Uma chuva que é a promessa dEle, não deixando faltar nada na sua vida, não deixando você ter nenhum tipo de necessidade, não deixando com que nenhum dos problemas que vão visitar você em 2025, eles irão te vencer de alguma forma. Pelo contrário, o Senhor promete a maior colheita que você já teve na sua vida, a colheita da presença dEle. Eu quero declarar para você que nós vamos viver tabernáculos, nós vamos ver momentos únicos e vai ser um momento muito especial na nossa vida. Então, a gente está aqui preparando com todo carinho esse estudo para que você entre nessa nova estação. Você seja um mais que vencedor e mais do que isso, você seja aquele que carrega a presença. O seu maior tesouro não é a colheita natural, que vai ser só uma sombra do que vai acontecer na sua vida em 2025. Não, o maior tesouro é a presença da glória de Deus em você. É a presença íntima de Jesus na sua vida. E é isso que nós estamos aqui animados, gente, muito animados, de saber como Ele vai transformar a sua vida. E você vai lembrar aqui do nosso estudo, porque lá no final de 2025, eu creio que nós vamos ter a maior de todas as colheitas de testemunhos, de experiências, assim como Deus visitou o Danduque lá em 1994. Eu creio que está chegando um tempo de renovo, um tempo de avivamento, onde nós vamos experimentar. E eu lembro dele falando, eu saía das reuniões não só com o poder de Deus manifesto, eu saía das reuniões com os testemunhos de pessoas dizendo, eu tive um encontro íntimo com o Senhor e isso mudou a minha vida. Eu creio que o Senhor tem isso para 2025, para mim e para a sua vida. Estou muito animado, meu amigo. Bora lá, vamos embora? Tem mais. Pronto para o segundo. Espero vocês aí no próximo vídeo, próximo capítulo dessa etapa top, as festas de tabernáculo. Vem com a gente. Vamos lá.